Nesse novo vídeo de tutorial de regras, você conhecerá cada uma das condições de Pathfinder 2ª edição, quando são aplicadas, seus efeitos, durações, o que acontece quando uma condição se sobrepõe à outra, e muito mais, logo após a vinheta. Olá, eu sou o Felipe, sejam todos muito bem-vindos ao canal Companhia dos Dados, seu mais novo canal de RPG. Aqui você encontra as mais diversas dicas para melhorar a sua experiência com o hobby. Enquanto se aventuram, personagens de Pathfinder 2ª edição são afetados por habilidades e efeitos que aplicam condições. Por exemplo, uma magia ou item mágico pode fazer você ficar invisível ou até mesmo morrer de medo. Condições mudam seu estado de ser de alguma forma e modificam tudo, desde a atitude de outras criaturas com relação a você ao que acontece quando uma criatura, por exemplo, drena seu sangue ou a sua essência vital. Condições são persistentes. Quando você é afetado por uma condição, seus efeitos duram até o final do tempo especificado, até ser removida ou até que outros termos na descrição da condição a encerrem. Algumas condições possuem um valor numérico chamado valor de condição, indicado por um número logo após o nome da condição. Esse valor dita a severidade da condição e essas condições frequentemente proporcionam um bônus ou penalidade referente ao valor dela. Esses valores podem ser reduzidos por perícias, magias ou simplesmente pela passagem do tempo. Se o valor de uma condição for reduzido a zero, essa condição é encerrada. Algumas condições sobrepõem outras. Isso é sempre especificado na seção sobre a condição que sobrepõe. Quando isso ocorre, todos os efeitos da condição sobreposta são suprimidos, até a condição sobrepondo a outra acabar. A duração da condição sobreposta ainda continua a expirar e pode ser encerrada mesmo quando está sobreposta. Algumas condições elas são relacionadas a outras ou pelo menos compartilham um tema similar. É importante nós analisarmos-as em conjuntos em vez de isolada para nós entendermos as suas interações. Nós podemos dividi-las em 5 grandes grupos. Nós temos o grupo relacionado com atitudes, que é a relação com NPCs ou alguns monstros. Nós temos o grupo relacionado a atributos reduzidos, onde geralmente vai te dar uma condição que pode afetá-lo em combate por um longo período maior de tempo. Nós temos o grupo de grau de detecção, que é relacionado à percepção do inimigo com você, de você para com o inimigo. Nós temos o grande grupo relacionado com a condição de estar morrendo ou próximo da morte. E nós temos o grupo de sentidos, que está relacionado com os seus 5 sentidos. Condições geralmente têm penalidades associadas a elas, e pode ser um pouco complicado de memorizar cada uma das únicas condições do sistema. Então, para te ajudar a compreender a cada uma das condições de Pathfinder 2ª edição, eu vou revisar a maioria das condições contidas na página 454 do livro de regras. Vou dar uma breve descrição e examinar os efeitos da condição, se houver. Existem algumas condições que não estarei cobrindo nesse vídeo, principalmente relacionadas aos grupos, grau de detecção, morte e aos sentidos. Falarei exatamente sobre elas quando for abordar em vídeos futuros os assuntos de percepção, morte e cura. Então, se você ainda não segue o canal, clique aqui embaixo no botão de se inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro quando esses vídeos forem sair. Se você chegou a esse vídeo procurando por uma condição específica, eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição como na barra vermelha de rolagem aqui do vídeo, uma marcação de tempo para que possa navegar de forma mais rápida para aquela condição que deseja aprender ou revisar. Bom pessoal, como eu falei, eu vou estar passando por algumas condições que na minha opinião são mais usuais, que você encontrará mais durante as suas partidas, falar um pouco da descrição delas e sobre os seus efeitos, caso elas possuam. Começando por ordem alfabética, aqui nós temos a condição acelerado, onde você ganha uma ação adicional a cada rodada no início do seu turno. Muitos efeitos que lhe deixam acelerado especificam os tipos de ações que você pode usar, como as ações adicionais. Como o efeito de acelerado ocorre no início do seu turno, você não ganha ações imediatamente se ficar acelerado durante seu turno. Nós temos também a condição agarrado, onde você é segurado por uma criatura, o que lhe impõe certas condições de desprevenido e imobilizado. Você pode tentar usar uma ação de manuseio quando estiver agarrado, mas você tem que fazer um teste simples de CD5, senão você perde a sua ação. Nós temos também a condição assustado, onde você está com medo e se esforça para controlar os seus nervos. Assustado ela vai sempre incluir um valor, você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em todos os seus testes e CDs. E ao final de cada um de seus turnos, o valor dessa condição assustado ela vai reduzindo em 1. A condição atordoado você fica atônito, você não pode agir enquanto estiver atordoado. Atordoado também sempre inclui um valor que indica o total de ações que você perde. Cada vez que você recuperar ações, você vai reduzir o valor recuperado pelo seu valor de atordoado. Então vai reduzir o seu valor de atordoado pela quantidade de ações perdidas. Citando o exemplo do próprio livro aqui, se você tiver a condição atordoado 4, você perderia suas 3 ações nesse turno, reduzindo seu valor para atordoado 1. No seu próximo turno, você perderia uma ação e sobraria 2 ações remanescentes. Atordoado também pode ter uma duração ao invés de valor, por exemplo, atordoado por 1 minuto. Nesse caso, você perde todas as suas ações durante esse tempo listado. Atordoado vai sempre sobrepor a condição lento. Se a duração de sua condição de atordoado acabar
quando você estiver lento, você vai deduzir as suas ações perdidas pela condição atordoado de ações perdidas por estar lento. Quando você está cego, você não consegue enxergar. Todo terreno normal ele é um terreno difícil para você é incapaz de detectar qualquer coisa utilizando a sua visão. Você automaticamente falha criticamente em testes de percepção que requerem o uso da sua visão, e se visão for o seu único sentido preciso, você sofre -4 de penalidade de estado em teste de percepção. A condição cego sobrepõe ofuscado. Quando você está confuso, você não tem certeza sobre o que ocorre ao seu redor e ataca selvagemmente. Você está desprevenido, não trata ninguém como aliado, e não pode adiar nem preparar ou usar suas reações. Você tem que usar todas as suas ações para golpear ou conjurar truques mágicos ofensivos. Seus alvos são determinados aleatoriamente pelo mestre. Se não tiver outros alvos viáveis, você ataca a si mesmo, acertando-se automaticamente, embora esse acerto não pode ser crítico. Cada vez que você sofrer dano de um ataque ou magia, você pode fazer um teste simples de CD11 para recuperar-se da sua confusão e encerrar assim essa condição. Quando você está sendo controlado, alguém está tentando tomar suas decisões por você, normalmente porque você está sendo comandado ou dominado magicamente. O controlador dita como você age e pode fazê-lo usar qualquer uma de suas ações, incluindo ataques e reações. Quando você está desajeitado, seu movimento fica desajeitado e impreciso. Desajeitado sempre inclui um valor, você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessas condições em testes de CDs baseado em destreza. Se você não sabe o que é uma penalidade de estado, eu fiz um vídeo falando sobre testes, que eu vou deixar aqui no card para que você possa conferir e entender essa diferenciação de tipos de penalidades e bônus. Quando você está drenado, uma criatura obteve sucesso em drenar o seu sangue ou sua força vital. Você fica menos saudável. Drenado, ela sempre vai incluir um valor. Você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em testes baseados em constituição, como salvamentos de fortitude. Você também perde uma quantidade de pontos de vida igual ao seu nível, multiplicado pelo valor de drenado, e seus pontos de vida máximos são reduzidos nessa mesma quantidade. Quando você está enjoado, você se sente mal. Enjoado sempre vai incluir um valor. Você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em todos os seus testes e CDs. Você não pode ingerir nada voluntariamente. Isso inclui elixires, venenos, etc., enquanto estiver enjoado. Você pode gastar uma ação única regurgitando para se recuperar, tentando imediatamente um salvamento de fortitude contra a CD do efeito que lhe deixou enjoado. Enfraquecido, você está fisicamente enfraquecido. Enfraquecido sempre inclui um valor. Você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em testes baseados em força, incluindo rolagens de ataque corpo a corpo baseado em forças, rolagens de dano baseado em forças, testes de perícia utilizando atletismo. Enquanto estiver escondido para uma criatura, essa criatura sabe o espaço em que você está, mas é incapaz de determinar a sua localização precisa. Uma criatura para a qual estiver escondida fica desprevenida para você e deve obter sucesso em um teste simples CD11 quando mirá-lo com um ataque, magia ou um outro efeito, ou falha em afetá-lo. Efeitos de área não são sujeitos a esse teste simples. Você ou uma criatura pode ser capaz de usar a ação buscar para tentar observá-lo. Estupefato. Seus pensamentos e instintos ficam nublados. Estupefato sempre inclui um valor. Você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em testes de CDs baseado em inteligência, sabedoria e carisma. A qualquer momento em que você tentar conjurar uma magia enquanto estiver estupefato, a magia é interrompida, a menos que você obtenha um sucesso em um teste simples de CD, que é igual a 5 mais o seu valor de estupefato. Quando você está fatigado, você está cansado e não tem muita energia para gastar. Você sofre uma penalidade de -1 de estado na sua CA em jogadas de salvamento. Enquanto estiver explorando, você não pode escolher uma atividade de exploração. Quando você está fascinado, você é compelido a focar sua atenção em algo, distraindo-se de qualquer outra coisa ao seu redor. Você então sofre uma penalidade de -2 de estado em testes de percepção e perícias e não pode usar ações com traço de concentração, a menos que elas ou suas consequências pretendidas sejam relacionadas ao alvo de seu fascínio. Quando você está fugindo, você é forçado a correr devido ao medo ou alguma outra compulsão. Em seu turno, você deve gastar cada uma de suas ações para escapar da fonte da condição, fugindo da melhor forma possível. A fonte normalmente é um efeito ou um conjurador que lhe impôs a condição. Você não pode adiar ou preparar enquanto estiver fugindo. Quando você está imobilizado, você não pode usar qualquer ação com traço movimento. Se você estiver imobilizado por algo lhe segurando e uma força externa o moveria para fora do seu espaço, essa força deve obter sucesso em um teste contra a CD do efeito lhe segurando ou contra a defesa relevante, normalmente a CD de fortitude do monstro lhe segurando. Quando você está lento, é o contrário da condição acelerada. Você possui menos ações. Lento, ela sempre vai incluir um valor. Quando recuperar suas ações no início do seu turno, você vai reduzir a quantidade de ações recuperadas pelo seu valor de lento. Como o efeito de lento ocorre no início do seu turno, você não perde ações imediatamente se ficar lento durante o seu turno.
Quando você está ofuscado, seus olhos estão superestimulados. Se a visão for seu único sentido preciso, todas as criaturas e objetos ficam ocultados para você. Quando você está paralisado, seu corpo está congelado no lugar. Você sofre a condição desprevenido e não pode agir exceto para recordar conhecimentos e usar ações que requerem somente o uso da sua mente. Seus sentidos ainda funcionam, mas somente nas áreas que puder perceber sem mover seu corpo. Quando você está petrificado, você foi transformado em pedra. Você não pode agir nem sentir qualquer coisa. Você se torna um objeto com um volume igual ao dobro do seu volume normal. Sua CA vira 9, você tem endureza 8 e a mesma quantidade de pontos de vida atuais que tinha quando estava vivo. Você não possui um limiar de quebra. Quando for transformado de volta em carne, você possui a mesma quantidade de pontos de vida que tinha quando era uma estátua. Se a estátua for destruída, você morre imediatamente. Enquanto estiver petrificado, sua mente e seu corpo estão em êxtase, portanto você não envelhece ou percebe a passagem de tempo. Se você está prostrado, quer dizer que você está deitado no chão. Você está desprevenido e sofre uma penalidade de -2 de circunstância em rolagens de ataque. As únicas ações de movimento que você pode usar enquanto estiver prostrado são rastejar ou levantar. Levantar encerra a condição prostrado. Você pode obter cobertura enquanto estiver prostrado para proteger-se e receber cobertura contra ataques à distância, mesmo se você não tiver um objeto para ficar atrás. Você recebe então um bônus de +4 circunstâncias na sua CA contra ataques à distância. Se você fosse ficar prostrado enquanto estiver escalando ou voando, você cai. Você não pode ser derrubado, prostrado enquanto estiver nadando. Quebrado é uma condição que afeta objetos. Um objeto está quebrado quando tiver sofrido uma quantidade de dano que reduz os pontos de vida dele ao valor igual ou inferior ao limiar de quebra. Um objeto quebrado não pode ser usado para sua função normal nem concede bônus, com exceção de armaduras. Uma armadura quebrada ainda concede um bônus de item na CA, mas também impõe uma penalidade de estado na CA dependendo da categoria dela. Quando você está restringido, muito provavelmente uma criatura lhe prendeu. Você está amarrado e mal pode se mover. Você sofre as condições desprevenido e imobilizado e não pode usar quaisquer ações com os traços ataque ou manuseio, exceto para tentar escapar ou forçar suas amarras. Restringido sobrepõe agarrado. Se você está sobrecarregado, quer dizer que você está carregando mais peso do que consegue lidar. Enquanto estiver sobrecarregado, você fica desajeitado 1 e sofre -3 metros de penalidade em todas as suas velocidades. Quando você está surdo, você não pode ouvir. Você automaticamente falha criticamente em testes de percepção que requeram que você seja capaz de ouvir. Você sofre -2 de penalidade de estado em testes de percepção para iniciativa e testes que envolvam sons e também utilizem de outros sentidos. Se realizar uma ação com traço auditivo, você deve obter o sucesso em um teste simples, CD5, ou a sua ação é perdida. Nós abordamos aqui as condições mais usadas no sistema. Você pode achar que está faltando algumas condições, como envenenado, doente, amaldiçoado, mas essas condições estão relacionadas diretamente com as aflições, que têm as suas mecânicas próprias e será o tema do nosso próximo vídeo de guia de regras de Pathfinder 2ª edição. Esse foi então o nosso vídeo de condições, pessoal. Se ficou alguma dúvida ou você quer fazer alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de clicar no joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa fazer proveito, esteja começando em Pathfinder 2ª edição ou tenha alguma dúvida sobre condições. Se você não é inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos assim que saírem. Meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.